Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Nosso bate-papo das 8 horas de hoje é com o presidente da Associação dos Economistas dos Vales do Taquari e Rio Pardo, a Acevales, Leandro André Herle, que está aqui conosco. Leandro, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, ouvintes? E aí, Leandro, qual é que é a atuação da Acevales, em que vocês atuam nesse ano que está recém começando aí? A gente vai falar que está começando pelo menos até janeiro, né? Depois ele já anda com as próprias pernas. Mas qual é que é a atuação da associação, onde vocês focam os seus trabalhos? Bem, a associação, ela tem uma entidade voltada aos interesses dos economistas, né, do Vale do Taquari e Rio Pardo. E tem um propósito, principalmente, de viabilizar a interação da nossa classe profissional com a comunidade, com a sociedade onde que a gente vive, ajudando todos a buscarem, a alcançarem resultados em suas atividades profissionais, empresariais e sociais. Então, ele tem uma função de agregar todos os economistas, né, na região do Vale do Taquari e Rio Pardo, para que a gente possa, de uma certa forma, contribuir com a sociedade dessas duas regiões. Falando dessas duas regiões um pouco, qual é olhando economicamente, falando do Vale do Taquari e também do Rio Pardo, onde é que foca mais a Acevales? Qual é que é o principal fator econômico que move o Vale do Taquari hoje? Vocês têm essa análise, vocês fazem essa relação também com o Vale do Taquari e Rio Pardo? A gente procura atuar basicamente, Vini, com questões de promover eventos, né, para divulgar dados econômicos, né? Por exemplo, ano passado a gente fez eventos com o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, com a Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, com outras entidades profissionais de diversas áreas, né, da economia, sempre trazendo dados, né, relatos sobre como é que se comporta a economia desses dois vales. Tivemos no passado três eventos em Santa Cruz e 3 eventos aqui em Lajeado, né? Eventos maiores, né, com bastante palestrantes, né, com basicamente um turno inteiro, né? Teve também palestras menores, né, tipo de um café da manhã com 1 hora com palestrante. Então a gente sempre procura fazer esses eventos com um propósito de divulgar, trazer dados, né, trazer dados econômicos, né, para a realidade da região. Isso acaba ajudando ao pensar, né, das pessoas sobre a questão econômica do Vale do Taquari. Nossa participação também é muito efetiva no Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, né, com contribuições bastante fortes no andamento dos trabalhos, principalmente na concepção de que a economia do Vale do Taquari, e no caso do Codevat, o Codevat tem que pensar com uma ótica mais de sustentabilidade da nossa região, olhando aspectos econômicos, sociais e ambientais. Por exemplo, uma das questões que a gente já levantou em várias reuniões, né, e é premente na nossa região, e é um problema que cabe ser discutido e cabe ser discutir pela sociedade como um todo, a questão da mobilidade urbana na nossa região, mobilidade entre os municípios, né? Hoje se fala muito em duplicar vias e fazer atividades, né, de duplicação, mas se esquece muitas vezes de resolver as questões internas dentro da própria cidade, ou a integração entre cidades. Por exemplo, se batalhou muito pela duplicação da 386 entre Lajeado e Estrela, e se esqueceu de integrar os 2 centros urbanos através do seu eixo principal, que é o centro da cidade. Agora está se pensando em criar uma forma de uma ponte, né, para poder interligar. Já se falou a discussão. São questões assim que são levantadas exatamente pelos economistas, né, em reuniões, em debates, que acabam ajudando as pessoas a pensar. Por exemplo, uma outra coisa que está se pensando também é a integração na região norte do Vale do Taquari, que é a parte mais alta que eles chamam, né, que é a região de Encantado com a região de Imigrante, ali Boa Vista do Sul, né, pegando aqui Paverama e Taquari, né, porque para evitar de fazer um eixo de deslocamento de toda a economia. Olha o custo de deslocamento de matéria-prima, de bens, né, de recursos. Você está deslocando
por um caminho mais longo, né, de estrada para poder levar a sua produção. A mesma situação aqui, se a gente pegar aqui próximo, né, aqui de Teutônia, tem ali a parte de Poço das Antas, Poço das Antas ali, para sair para levar sua produção, por exemplo, o frigorífico que tem instalado ali da Languiru. Para subir para a serra, por exemplo. Tem que fazer um U, né? Tem que fazer todo um U, porque poderia ser essa saída poderia ser diretamente para a Via Láctea ou diretamente para 386, sem passar por Teutônia, né? Isso também faz com que a economia se movimente de uma forma diferente. Acaba trazendo, então, hoje em dia, a região ela tem que ser pensada não só nos aspectos de criar emprego, criar renda, né, mas também de ter essa lateralidade de crescimento econômico, né, desenvolvimento, para que se há uma distribuição mais equânime de todos os bens, né. E o Vale do Taquari tem uma peculiaridade de ter modais ferroviários, né, e hidroviários também, além de BR-386 que passa pelo meio, Rota do Sol, outras rodovias importantes. É uma peculiaridade do Vale do Taquari que talvez seja pouco aproveitada, né? Exatamente, exatamente. A gente não tem um estudo completo hoje, é uma batalha da associação aqui no Vale do Taquari como no Rio Pardo, exatamente de levar esses aspectos. A gente precisa fazer uns estudos mais completos sobre isso, né? Trabalhar essas questões com mais profundidade, direcionar recursos para isso e não ficar comprando equipamentos ou coisas pontuais que na verdade vão ajudar momentaneamente você sanar um problema da sociedade, que é uma ambulância, muitas vezes que é um equipamento para a polícia, né, que eu acho que é importante ser. Sim. Mas isso tem rúbrica específica no Estado, na conta do Estado, que pode direcionar, não usar recursos dos COREDs, Conselho Regional de Desenvolvimento, para comprar equipamento, em vez de se gastar esforço para isso, nós devemos gastar um esforço maior de estudar o vale, de pensar o vale, né? Os dois vales ser pensados e levarem propostas concretas, né, para o governo federal, e a gente tem assim uma visão mais clara de toda a região, até para você se vender para o mercado internacional. Então esses estudos carecem de serem feitos, né, para que isso se concretize. Então, isso é uma das atividades de um profissional de economia, né, que pode colaborar com esse tipo de estudo, né. Claro que sozinho ele não vai fazer. Normalmente são grupos, né. Você vai envolver pessoal de engenharia, né, administração, contábeis, de direito, são várias, né, arquitetura, são vários profissionais que podem contribuir e devem contribuir com os estudos econômicos que são realizados para poder deixar mais claro como é que a região ela se comporta. Tu falavas, inclusive, agora, citaste o termo internacional, né? Me perdoe, a gente que é leigo no assunto, se eu fizer alguma afirmação de forma incorreta, mas o Brasil vive um momento, internacionalmente falando, de economia que parece muito favorável, ou pelo menos com muita euforia, né? O Brasil, que é a quinta economia mundial em termos disso, o nosso, parece que a nossa confiança dos mercados internacionais ultimamente tem se elevado. Ultimamente eu falo talvez dos últimos 10 a 15 anos. Esse reflexo da economia do Brasil, que está nesse momento de euforia, pelo menos internacional, a projetos sociais, enfim, tudo isso que coloca o Brasil novamente, espionagem americana. Os Estados Unidos não iriam nos espionar se a gente estivesse lá acabadinho, pelo menos é o que eu penso. Então tudo isso, internacionalmente falando, o Brasil começa a ser visto com bons olhos novamente, quando se fala em transações internacionais. Esse reflexo pode também ter aqui no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo, a gente pode ter um reflexo disso também, esse momento, se é que existe de fato esse momento de euforia dentro do Brasil aos olhos internacionais, ele pode ter reflexo aqui no Vale, Leandro? Bem, o que eu entendo sobre economia internacional nesse aspecto? Eu acho que toda a questão econômica ela tem que passar por trocas, né? Entre indivíduos, entre empresas, entre regiões, entre nações, né?
A economia só se desenvolve se você for fazer uma troca, né? No início, a nossa economia ela funcionava na base do escambo, de trocas. Então, a gente continua fazendo trocas, né? Trocando, levando bens para uma região, trazendo de bens de outras, né? Então, isso é salutar para a economia, essa troca. Então, a gente tem que fazer isso, até porque faz com que localmente as empresas se desenvolvam, né? Se você compete com o mercado, com empresas mais que possuem tecnologia mais avançada do que nós. Então a gente acaba se obrigando a se desenvolver. Um exemplo, por exemplo, na nossa região aqui próxima, aqui, que é Teutônia mesmo, né? Vamos pegar o exemplo de a parte de esquadrias. Hoje as nossas esquadrias são referência a nível de estado, na região sul do Brasil. Por quê? Porque as pessoas começaram a buscar até conhecimento e tecnologia fora do Brasil. Então foi buscar essa tecnologia, foram buscar esse conhecimento, né? E isso acaba favorecendo o desenvolvimento na nossa região. Então a troca econômica entre nações é importante, e eu digo assim, a economia hoje, o Brasil ele só vai se desenvolver exatamente se ele abrir as portas e buscar o desenvolvimento econômico. Agora a questão da euforia econômica, eu não vejo tanta euforia, eu vejo na verdade mais um direcionamento, uma preocupação em aproveitar o momento, né? Mas tipo assim, vai ser grande, vai ser bom para o mercado. Não, vai ser bom, mas eu acho que euforia não daria para colocar como palavra principal, mas eu acho assim, as pessoas estão acreditando, né? Tem confiança no mercado. Se tu pegar os estudos de opiniões, né? Principalmente do pessoal da área empresarial, que são os que investem em grandes negócios, né? Para ver que os últimos estudos que estão aparecendo aí, o pessoal está bastante entusiasmado, né? Mas não está eufórico, né? Tá acreditando. E é um exemplo bem claro, principalmente na nossa região aqui, que é aqui do Vale do Taquari, Rio Pardo, que é a questão da empregabilidade. Está muito alto, o desemprego está muito baixo, praticamente inexiste hoje. Mas o que percebe, assim, para a gente poder dar um salto de crescimento, o Brasil hoje ele carece de desenvolvimento de profissionais, principalmente técnicos, né? Técnicos especialistas em certas áreas. Hoje, então, por exemplo, a gente quer contratar um profissional, um técnico em eletricidade, um técnico em química, são profissionais mais voltados para a produção de bens. A gente praticamente inexiste no mercado. Então são profissões hoje que pagam muitas vezes melhor do que um graduado, uma pessoa com graduação. Então o que falta exatamente é a gente qualificar a nossa mão de obra mais básica para a pessoal que pega a mão na massa. A gente tem hoje, infelizmente, no Brasil, os últimos 20 anos, focou muito com foco muito preocupado com a questão de ter gente graduada, bastante intelectuais, né, que hoje a gente tem uma produção científica muito boa a nível mundial, mas a gente não consegue transformar essa produção científica em algo em uma empresa, numa firma, ou seja, um produto final, né, que é transformar isso num bem, num serviço para que as pessoas possam consumir. E essa distância aí faz com que a gente perca um pouco de competitividade global. A gente teria que trabalhar um pouco mais essa questão de qualificação da nossa mão de obra. Tem uma iniciativa do governo federal, que é o Pronatec, mas assim, a gente acompanhando pelas notícias que aparecem aí, e percebe-se que não está tendo uma grande procura, infelizmente. Porque as pessoas precisam se desprender, vão precisar um pouco se dedicar a estudar, e o pessoal parece que muitas vezes não... Comodidade ainda, às vezes... Comodidade, eu estou com emprego, estou bem, não vejo necessidade de... Mas a gente nós tem que se motivar, infelizmente, porque a economia está aí, a economia chinesa continua em um bom boom de crescimento. Ela é importante para a economia mundial, porque na verdade hoje ela é o motor de crescimento da economia mundial. É um mercado muito grande a China. Mercado de bilhões de pessoas, né? Então é outra realidade, e a gente tem que respeitar eles exatamente por essa dimensão. A gente é bem menor em relação a ele na questão de população. Então a gente não tem
a gente tem um limite de crescimento, como os Estados Unidos tem um limite de crescimento, como a Europa tem um limite de crescimento do mercado, em função do que a pessoa vai consumir. Ninguém vai extrapolar o consumo mais do que ganha no seu bolso, senão a gente quebra, né? Isso é uma relação econômica bem interessante, né? Muito bem, Leandro. Quais são aí o planejamento agora para 2014, então, da Cevales? Buscar justamente com o desenvolvimento do Vale do Taquari, Rio Pardo, eventos, alguma coisa nesse sentido programada já para 2014? O que se inicia o ano? A gente tem uma aproximação muito forte com o Conselho Regional de Economia, né? Que hoje no Rio Grande do Sul, muitas pessoas não sabem, né? São por volta de 20 mil formandos em economia, né? E muitos desses fazem parte do Conselho Regional de Economia. E a gente tem uma estratégia muito forte com eles, né, com o Conselho, que é principalmente, porque qual é o papel do Conselho? Até para poder clarear, depois eu vou falar um pouquinho dos planos, né? O papel do Conselho Regional de Economia, ele tem um papel de fiscalizar a profissão, de incentivar, motivar as pessoas a seguirem a profissão de economista. Então temos estratégias principais para 2014 que também acabam pegando a associação, que é melhorar a nossa comunicação, a relação com a sociedade, porque a gente muitas vezes não é conhecido o papel nosso, né, do que a gente exatamente faz. Buscar ampliar as parcerias já estavam sendo fomentadas, que banco com o BRDE, com a FEE, né, com a Farsul, né. A gente fez um trabalho muito bom do Conselho ano passado na Expo Inter, agora também está se pensando em fazer naquela exposição Expo Agro, então de orientação gratuita para quem for lá, por exemplo, buscar um financiamento, buscar uma assessoria, vai ter nos dias das exposições algo de apoio gratuito para orientar, para você tomar a decisão correta de que tipo de financiamento você vai buscar, que recurso você vai buscar naquela hora, né? Porque também a gente tem vários eventos no Conselho Regional de Economia, que é a parte de premiações, né, de economistas, de empresas, de instituições, né, que labutam pela economia. E a gente aqui no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo, a gente acaba fazendo eventos mais, como falei no início, de trazer dados econômicos, né, para alertar, para discutir com a sociedade sobre questões que estão nos afetando. Até o nosso site, nós temos um site na internet, né, e também tem um e-mail, acevales@gmail.com. A gente está à disposição para até o pessoal quiser contribuir com sugestões de temas econômicos para ser discutidos na região. A gente pode trazer profissionais para essa área, para a nossa do Vale do Taquari e Rio Pardo, para a gente discutir com todos, né? Então, basicamente, no 2014 vão ser focados eventos de novo com cunho de discussão econômica, né? Um dos lemas do nosso Conselho Regional de Economia, que é bem interessante, que a gente adotou a partir do ano passado, né? Seja qual for o seu motivo, faça o mundo com mais economia. Então é bem interessante o lema, né? Então essa é a nossa proposta do Conselho Regional de Economia e da Associação de Economistas do Taquari e Rio Pardo, de trabalhar a questão de motivar, né, a que o mundo seja feito com mais economia, né? Que a gente utilize também instrumentos econômicos. A gente muitas vezes pensa em economia só como uma ciência, né? Mas a economia tem toda uma aplicabilidade e casualmente uma das questões que a gente não se utiliza da economia no seu dia a dia é a economia doméstica. Né? Que a gente faz, né? Que é a preocupação do meu caixa versus o que eu estou comprando. Parece que está tão longe, mas está tão no nosso dia a dia, né? A economia são todas relações de transações econômicas que a gente faz no nosso dia, né, de troca de bens, de consumos, né, a questão da produção também está envolvida nesses aspectos, e a gente acaba se esquecendo, né, a economia, ela a função da ciência econômica é estudar todas essas relações, esses agregados menores ou maiores, né, como é que funciona, e trazer isso. E uma das profissões que se utiliza de muitos instrumentos econômicos da economia é a própria engenharia, a própria contabilidade, a administração. Hoje em dia existe já estudo de psicologia econômica, né, de comportamento das pessoas, né, de como é que elas fazem. E um tema hoje que é muito forte que se fala é sustentabilidade, como eu falei no início, né? E sustentabilidade é um termo cunhado por economistas, né? E a gente é um dos únicos
profissões que prêmio Nobel a gente acaba muitas vezes premiando posições antagônicas, né? Muitas vezes dois profissionais de economia recebem a premiação no mesmo ano que outras áreas não recebem, porque são estudos distintos, mas se complementares, né? E acabam sendo premiados por causa disso. Então é uma profissão bem interessante e ela carece de um pouco mais de entendimento da sociedade, qual é o papel dela. Bacana. Leandro André Herle esteve conosco, presidente da Associação dos Economistas dos Vales do Taquari e Rio Pardo. Obrigado, Leandro. Tenha um bom dia.